Boas leituras, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz porque eu estou começando um sonho e ao mesmo tempo um projeto de grandes incentivos. Muitas pessoas me incentivaram a estar aqui com vocês para estar falando não apenas das leituras, mas também estar falando de filmes, conversando um pouco sobre a nossa cultura e ampliando o nosso cenário e o nosso contato. A grande questão minha quando eu falo de livros é porque eu tenho um grande desafio, e qual seja, eu não era um leitor de livros. Na verdade, eu lia aquilo que me dava prazer. Eu não lia aquilo que me era necessário. E isso foi muito prejudicial para a minha vida. Todas as minhas questões voltadas às leituras, elas se fizeram muito definitivamente a partir do momento em que eu me olhei para o espelho e disse para mim mesmo, eu não posso ser uma farsa. Na verdade, durante muito tempo, algumas leituras que eu fazia, as fazia de uma forma totalmente diferente. Na verdade, para ser sincero, eu não fazia leitura nenhuma. Eu pegava algumas resenhas, olhava lá as bordas dos livros, procurava lá para ver o que estava sendo escrito. E aí, meu amigo, acabava respondendo coisas que estavam muito mais ligadas ao que as pessoas pensavam do que necessariamente eu pensava sobre aquilo que eu estava falando. Isso é uma farsa e a gente passa a repetir isso o tempo todo. Leitura tem a ver com cultura. E a ONU disse que para que nós tenhamos uma nação leitora, ela primeiro precisa ter como tradição o ler. A segunda coisa que a ONU muitas vezes adverte-nos é que a gente precisa estar lendo dentro de casa. Leitura é um aspecto que surge de dentro de casa. E, por fim, leitores geram leitores. Esse é um dos grandes desafios que nós temos como leitores de livro. Nós não podemos ler para dentro da gente. Nós precisamos ler para nós e precisamos ler para o outro. Essa coisa de ler para dentro e para fora é meio complicada e eu vou explicar isso mais na frente. Eu queria dar só uma dica. O nosso desafio primeiro é o seguinte, quando eu olho para dois livros diferentes, esse aqui, de Raymond Aron, um francês, filósofo político, ensaísta, que escrevia vários textos na década de 50 e 60, que teve uma leitura muito afinada do que seria a Guerra Fria e também tinha no seu conservadorismo umas análises acerca da formação dos Estados. Olha esse livro, tem 1000 páginas. Como é que eu vou ler 1000 páginas? E qual a diferença entre o Raymond Aron e aqui, ó, o Antoine de Exupéry, que tem 70, 80 páginas? Posso dizer para você que nenhuma. Vai depender de como você lida com o autor, como você lida com a obra e como você faz a sua estratégia de leitura. Essa é uma das coisas mais importantes. A gente não tem que se assustar com o tamanho do livro. A gente tem que se assustar com o nosso medo de ler esse livro. Então, a minha dica principal e a primeira é o seguinte, se você não gosta de ler, aprenda a ler. E aprender a ler é saber dividir entre o que são leituras necessárias e o que são leituras que nos trazem alegria, que nos trazem prazer. Posso dizer a você que o tempo em que você está lendo, você vai descobrir que algumas leituras que anteriormente eram necessárias passaram a ser leituras prazerosas. E outras leituras que eram prazerosas, segundo a tua maturidade de leitura, elas acabam ficando para trás. Você não deixa de ler o que você leu, mas você passa a dar o salto para coisas novas. Primeiro passo que você tem que ter, então, é saber diferenciar entre leituras necessárias e direcionar entre leituras prazerosas. Vem o segundo ponto, e esse ponto para mim é importantíssimo. Não dê desculpa dizendo que você não tem tempo para ler. Você tem tempo para fazer um monte de coisa. Você tem tempo para ficar mais de meia hora no celular. Você tem tempo para vazar à noite vendo televisão. Você tem tempo para fazer coisas que depois, lá no futuro, você vai ver que aquilo ali não valia de nada. Aliás, normalmente dizem que quanto mais você se lê no livro, mais você deixa de ler a televisão. É engraçado isso, você começa a deixar de lado alguns assuntos com os quais você vê que não tem valor nenhum e são passageiros. E aí você se dedica a ler. Bom, a dedicação para a leitura é um outro desafio. Como é que eu faço para ler um livro de 1000 páginas? E como é que eu faço para ler um livro de 86, 90, 100 páginas? Há alguma diferença? Eu vou dar primeiro uma dica. Pode ser que os livros de 100 páginas sejam mais densos naquilo que vai te influenciar do que os de 1000 páginas. Mas os livros de 1000 páginas, por exemplo, basta que você faça um planejamento de leitura. Deixe separado ao menos meia hora por dia para ler, ou então um número certo de páginas. Quando você coloca um número certo de páginas, é meio complicado, porque você vai querer bater a sua meta. Então, se você lê 20 páginas por dia, você vai querer ler logo isso, e assim que leu as 20 páginas, você acha que não precisa mais ler mais nada. E livro não é assim. Então, separa um espaço. A segunda coisa muito legal é que você esteja do lado de quem gosta de ler.
que você seja influenciado à leitura por quem gosta de ler. Assim, se você tem a herança do gostar de ler do outro, o que você vai fazer? Você vai querer dar isso para outra pessoa. E você vai querer influenciar outras pessoas com relação à leitura. Todo livro é uma viagem. Você não vai ler um livro só. Você vai ler o pensamento de alguém acerca da vida. Isso é espetacular. Um outro aviso e um outro alerta que eu quero deixar para você é a questão que muitos alunos me falam: professor, mas como é que eu posso ler se eu estou no final de uma monografia, se eu estou no final de uma dissertação de mestrado? Como é que eu vou estar lendo, professor? Rapaz, põe uma coisa na cabeça, moça, põe uma coisa na cabeça. Se você já está estudando, você já está lendo. Então essas leituras são as necessárias. Boa parte das leituras que eu tive na faculdade, no seminário, tanto fazendo teologia como fazendo filosofia, me apresentaram autores que deixaram de ser necessários e passaram a ser prazerosos. Isso é simples. Então, quando você estiver se dedicando ao estudo, ora bolas, você vai estar lendo. Não há nenhum problema com isso. Mais um outro ponto importante com relação a isso tudo. Preste atenção naquilo que você lê. Um autor te apresenta outro autor. Agora, nos últimos meses e anos, nós temos visto um crescimento do pensamento conservador e começa a aparecer, por exemplo, nomes como Chesterton, que era pouco lido. E Chesterton me foi apresentado por C.S. Lewis. Quando li C.S. Lewis, eu descobri Chesterton. Isso é um exemplo. Quando você vai ler, por exemplo, Kierkegaard, é difícil você ler Kierkegaard sem ter lido Hegel. Você vai ter que usar um para descobrir o outro. Então, não se preocupe com essa relação da sua leitura com você mesmo e aquilo que você faz para o teu crescimento. Apenas leia. Um outro ponto muito importante. Se você ouviu a posição de alguém sobre algum autor e o seu conteúdo, não repita a posição de alguém sobre algum autor e algum conteúdo sem que você antes tenha lido isso. Eu aprendi que quando eu fui ler o autor, eu acabei discordando de quem o criticava. Então, seja livre para ler, esteja engajado para ler. Busque entender o processo de leitura não mais como um esforço, mas com prazer. Quem lê, cresce. Quando você cresce, você tem conhecimento. Quando você tem conhecimento, é mais difícil das pessoas te enganarem. Eu acho que alguém já falou isso para você. Agora, tem uma outra coisa que eu acho delas todas a mais importante na relação do costume que você acaba tendo com a leitura. Você se conhece por dentro. Nós somos livros, nós somos páginas, nós vivemos toda a nossa epopeia, o nosso drama, o nosso momento de suspense, a nossa vida tem vários flashes e muitas vezes a leitura que eu tive de grandes autores me ajudou a resolver problemas meus. Sendo assim, eu confio que você pode começar a saber ler, mas você só vai realmente saber ler quando você desejar ler. Você não vai ler aquilo que lhe é automático. Você vai ler aquilo que lhe é espiritual, aquilo que vale a pena. E você vai viajar ao mundo. Uma outra indicação. Todos os livros nos fazem conhecer os mundos. Quando você lê Lev Tolstói, você está conhecendo todo aquele espaço da Rússia imperial. Quando você está lendo Exupéry, por exemplo, você vai conhecer a experiência de alguém que viajou o mundo todo e teve as maiores amarguras que normalmente as pessoas não falam sobre elas no livro. Aliás, a gente vai falar do Exupéry nos próximos vídeos. Mas creia, ler faz muito bem. Eu espero que você esteja gostando. Peço a você que não olhe muito para o meu nervosismo, porque é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Essa coisa da telinha não me tem problema, mas é a primeira experiência direta. Peço para você que você curta a página, que você dê um like e que a gente possa ter daqui para frente experiências das melhores possíveis. É o que eu sempre digo com relação a leitura. Esteja disposto a compreender o que uma alma tem a dizer por você. Sendo assim, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas.